você sabe adubar a sua rosa do deserto? Para que você tenha uma rosa do deserto florida como essa daqui, ó. Se você não sabe, eu vou te ensinar. Muita gente me pergunta qual adubo eu uso para que minhas plantas tenham uma floração como essa daqui. Hoje eu vou mostrar para vocês, então vamos lá. Gente, ó, que chapéu lindo. Eu ganhei aí de uma seguidora minha, a Raquel Nunes. Muito obrigada aí pelo chapéu aí que você me deu, porque para gravar aqui num dia de sol como esse, só com um chapéuzinho aí para proteger aí o rosto, para não queimar. Então vamos lá, gente, vamos falar aqui do adubo. Eu utilizo aqui para estimular a floração das minhas rosas do deserto, este adubo aqui, ó, o Forte Flores. Gente, eu compro a embalagem aqui de 3 quilos porque eu tenho bastante planta. Às vezes esse aqui chega a nem dar quando eu vou adubar todos aí de uma vez. Mas tem potinhos de 400 gramas que o precinho é bem pequenininho. Dá para você estar comprando aí, para você estar testando aí nas suas plantas, para você ver como você vai ter um bom resultado aí na floração. E eu utilizo aqui também, eu gosto demais de utilizar esse adubo aqui, ó. Esse adubo é um adubo orgânico, é a farinha de osso. Ela ajuda muito a sua planta a estimular as raízes, as folhagens, o tronco, deixa a sua planta bem fértil. E plantas bem férteis com certeza serão plantas saudáveis que florescerão bastante. Eu uso muito esse daqui, eu uso também o Forte Plantio. No momento agora eu não tenho ele aqui, que acabou, mas eu utilizo esses 3 adubos aí nas minhas plantas. E antes eu já usei outros, viu gente? Se você quer saber, eu já utilizei outros adubos. Alguns deram certo, outros não, mas esses aqui têm dado muito certo, tem dado um bom resultado aí nas minhas plantas. E no momento eu tenho usado mais esses aqui. E inclusive eu tenho alguns baldinhos ali de adubo que estão ali já faz algum tempo que eu não estou utilizando. Estou utilizando somente esses 2 adubos aqui para que minhas plantas tenham esse resultado aí que eu mostro para vocês. Se você quiser aí adquirir algum desses adubos aí, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, viu? Tem potes de 3 kg e tem potes de 400 gramas. Para você que tem pouquinha planta, o potinho menor é o ideal. Eu que tenho bastante, tenho que comprar sempre desse maior aqui. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu pote, eu vou estar fazendo a adubação aqui de algumas plantas, tá sem florescer. E eu vou estar abrindo o pote, que eu comprei ontem esse pote aqui, que o meu anterior tinha acabado e hoje eu já vou utilizar. Vou mostrar aqui para vocês, aqui, olha a cor dele. Vou pegar aqui a colherzinha aqui da farinha de osso. Eu utilizo essa medida aqui para estar colocando, olha aqui. Ele é bem branquinho, tem uma mistura. Ele já tem aqui todos os nutrientes aí que a planta precisa para estar estimulando aí a floração. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como eu faço nas minhas plantas. Eu vou estar adubando apenas as que não estão floridas. Essas aqui, ó, aqui é um enxerto. Esse daqui também é um enxerto. Ela teve ataque de ácaro, eu retirei as folhas, já está iniciando a brotação. Inclusive tinha uma florzinha e tem até uma vagem aqui, ó. Mas não fui eu que polinizei ela não. As abelhinhas devem ter polinizado ela. Elas sempre estão aqui fazendo isso aqui nas minhas plantinhas. E elas estão precisando de adubação, tá iniciando a floração. Eu vou colocar aqui, ó, essa aqui é a colherzinha de chá. Eu vou estar colocando uma colherzinha de chá aqui, ó, em volta do vaso. Vou colocar e vou fazer a rega. Só isso, viu, gente? Uma colherzinha de chá para um vaso desse aqui. Esse vaso aqui tem 1 litro, é um vaso de 1 litro de substrato. Esse aqui é o Forte Flores, é para estar estimulando a floração. Após você fazer isso aqui, você vem aqui, ó, faz isso, ó, faz a rega, molhou, tá adubado aí a sua planta. Então, vamos continuar nossa saga aqui. Vou adubar essa aqui também, ó. Ela é uma muda de galho, está bem gigante, mas não está florindo. Então, aqui no caso, esse vaso aqui é um vaso bem maior. Eu vou utilizar aqui a colher de sopa, gente. Uma colher de sopa é o suficiente para fazer a adubação desse vaso aqui. Vou colocar uma colher de sopa nesse aqui também, essa plantinha aqui. Ela também já está na hora de florir. Inclusive ela está bem atrasada, a floração dela. Vou colocar aqui, ó. Então você colocou o adubo, você já faz a rega aí do seu vaso. Então é dessa forma aqui que eu utilizo aí o Forte Flores nas minhas plantas. Ele é um adubo muito bom, ele vai estimular a floração da sua planta. Isso não vai acontecer em uma semana nem em 15 dias. Após essa adubação, ele vai levar de 30 a 40 dias para a sua planta, se ela estiver bem nutrida, uma planta saudável. Porque se ela tiver uma plantinha debilitada, esse adubo vai ajudar ela sim, mas ela não vai florir logo. Por quê? Uma planta debilitada
debilitada, uma planta que esteja fraca, desnutrida, ela não vai emitir floração. Mas se a sua planta estiver saudável, uma planta como essa daqui, ó, com certeza dentro de uns 40 dias ela vai estar aí emitindo botões. Mas essa daqui, ó, eu estou adubando ela com Forte Flores. Ela é uma planta que já é uma planta florífica, inclusive ela está aí com suas vagens. Ela pode sim, daqui 40 dias estar emitindo botões, e pode não estar, porque ela sofreu muito com ataque de ácaro. Eu tive que retirar aí as folhas e ela está um pouco debilitada, mas eu já fiz a adubação nela aqui para ajudar ela aí a ter um melhor desenvolvimento. Então é assim que eu uso, e vou estar agora pegando aqui a farinha de osso e vou mostrar para vocês aí como que eu faço o uso dela. Então vamos lá, essa daqui é a farinha de osso, vou mostrar para vocês como eu adubo com a farinha de osso. Ela vai ajudar, estimular o crescimento, o desenvolvimento de folhas e caules e raízes. Ela vai deixar a sua planta nutrida e fértil. Essa é a finalidade aí da farinha de osso. Ela ajuda muito. Essa daqui ela está até com algumas vagens, a floração dela está finalizando, ela tem algumas vagens aqui, ó, e eu vou estar aí adubando ela com a farinha de osso para que ela tenha melhor desenvolvimento aí. Daí o que eu vou fazer? Com a farinha de osso, eu vou abrir aqui, ó, um buraco aqui no substrato. Vou pegar aqui, como o vaso é grande, eu vou colocar aqui uma colher de sopa nesse cantinho. Aqui nesse outro cantinho aqui, ó, vou abrir a mesma coisa. Vou pegar aqui mais uma colher de sopa, vou estar colocando aqui. E vou colocar aqui mais uma, eu coloco 3. Esse vaso aqui é bem grande, então eu vou utilizar aqui 3 colheres de sopa, com a medida que já vem nela aqui. E após fazer isso aqui, eu só preciso fazer isso aqui, ó. A maneira que eu for fazendo a rega diariamente, que eu sempre molho aqui as minhas, porque elas são cultivadas aqui no substrato de areia, então ela seca bastante rápido. Então a maneira que eu for fazendo aqui a rega, os nutrientes aqui da farinha de osso vai sendo liberada lentamente, para que ela tenha aqui esse desenvolvimento aqui, e que ela tenha folhagens bem bonitas, e possivelmente ela venha estimular aí a floração. Aí após 30 dias eu ter utilizado a farinha de osso, eu venho aqui com Forte Flores e faço outra adubação nela. Eu nunca faço 2 adubações ao mesmo tempo. Eu já fiz ali a adubação ali no vaso grande, agora aqui no vaso menor, nesse pote 15, que esse pote aqui é um pote de 1 litro, a adubação com a farinha de osso, eu utilizo essa medida menor. Ela já vem aqui na farinha de osso. Essa aqui é a colher de sopa, essa aqui é a colher de chá. Eu utilizo aqui a colher de chá para esse pote aqui de 1 litro. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, a mesma coisa, deposito meia colher desse lado, e aqui eu abro aqui o substrato e deposito meia colher do outro lado, cobrir, e venho aqui, ó, a água acabou, gente, e eu venho aqui e faço aqui, ó, a rega, ó. E a maneira que eu vou fazendo aí a rega, essa farinha de osso vai liberando os nutrientes aqui para minha planta aos poucos. O resultado é muito bom, gente. Se você começar a usar aí da maneira correta, você não vai se arrepender. Fiz aqui a adubação com a farinha de osso, e eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Não faça 2 adubações ao mesmo tempo. Muitas pessoas falam assim comigo: ah, Anita, mas eu fiz a adubação, eu usei a farinha de osso, eu usei o Forte Flores, e o resultado não foi o que você disse aí que acontece aí nas suas plantas. Então, gente, não precisa você usar 2 adubações ao mesmo tempo, porque vai acabar salinizando aí o substrato da sua planta. Ao invés de você ter um bom resultado, o resultado vai ser o contrário. A sua planta vai ficar debilitada por excesso de adubação, ela vai ficar com essa parte aqui murcha, ela vai ficar com as folhas amareladas, e possivelmente acontece até da sua planta morrer. Se você colocar adubo demais, já teve casos que as pessoas me relatou que a planta morreu porque colocou um saco de adubo aí em uma pequena quantidade de planta. Então, quando você for adubar aí a sua planta, faça uma adubação. No caso aqui eu fiz com a farinha de osso, eu só vou adubar essa planta aqui com outro adubo daqui 30 dias. A farinha de osso você não precisa estar usando aí de 15 dias, porque ela é de solução lenta. Você enterrando ela aqui no substrato,
ela demora até de 2 a 3 meses para a sua planta absorver todos os nutrientes dela. Então, você só precisa adubar com a farinha de osso de 3 em 3 meses. Agora, com o Forte Flores, o recomendado é que você faça a adubação de 15 em 15 dias. Mas eu não uso de 15 em 15 dias nas minhas plantas, não. Eu coloco uma vez por mês e tem sido suficiente aí para minhas plantas. Uma vez por mês eu faço adubação com Forte Flores. Quando as minhas plantas já estão bem nutridas, bem saudáveis, bem florida, eu dou um descanso aí nas minhas plantas de 3 meses sem adubação. Após 3 meses eu volto a adubar novamente. É quando elas já tiveram aí a floração, elas já estão finalizando a floração e aí ela precisa novamente de nutrientes para elas se recomporem novamente, porque igual eu tenho plantas aqui que leva 3 meses florindo, vai caindo a flor e vai saindo mais. Então esse é o período aí de uns 3 meses. Quando ela termina a floração, está na hora de eu fazer uma nova adubação. Então assim, é o que eu sempre digo, não tenha pressa. Com plantas a gente não precisa ter pressa. Você precisa ter paciência. Para ter plantas bonitas, saudáveis, bem floridas, bem nutridas, o que você precisa de verdade é paciência. Não seja assim apressado e encha aí sua planta de adubo e você vai ter um arrependimento, porque você não vai ter um bom resultado aí se você for muito apressado e achar que com a quantidade enorme de adubo você vai ter uma planta bonita e saudável, que você não terá. Se você tiver medo aí de fazer adubação na sua planta e de errar, erre sempre para menos. Não erre para mais, porque se você errar para mais, o resultado é desastroso. Você vai ficar decepcionado com o resultado. Prefira sempre colocar menos para que você tenha um resultado lento, mas que você tenha sim um resultado, do que você colocar muito adubo e o resultado ser negativo aí para você. Com o resultado negativo, que você vai ter? Vai ter essa parte aqui do seu calyx murcho, vai ter aí as suas raízes da sua planta cozida, porque excesso de adubo cozinha as raízes e possivelmente aí um apodrecimento aí de raiz pode levar aí à perda da sua planta. Então eu sempre prefiro errar colocando menos do que errar usando muito. E eu vou continuar aqui a fazer a adubação aqui com o Forte Flores, né? Que eu hoje estou fazendo a adubação com a farinha de osso e estou fazendo a adubação com o Forte Flores. Eu tenho algumas plantas ali que elas estão ao lado do muro. Antes estava pegando bastante sol, mas agora o tempo mudou, então ela está pegando mais sombra. E elas estão ali precisando aí de uma adubação e eu vou estar fazendo aí, utilizando esse adubo aqui, ó. Elas estão precisando de uma adubação no momento. Se você gostou do vídeo, não se esquece de inscrever, ativa o sininho aí e curte o meu vídeo para mais dicas.